Olá, meu nome é André Luiz e nesse webcast você conhecerá um pouco mais sobre as impressoras Bematec. Nele, também você verá como é na prática simples programar para esses modelos de impressoras. Aqui nós vamos falar de dois modelos, a MP4200 e também a MP2500TH. Ambas possuem as mesmas funcionalidades e podem ser utilizadas para as mais diversas necessidades, desde a emissão de comandas e impressão de comprovantes. Aqui nós podemos citar o exemplo de academias, locadoras e até outros estabelecimentos, até mesmo o uso em aplicações de cozinha, onde um pedido é emitido diretamente na impressora que pode estar localizada dentro da cozinha ou mesmo em um bar, entre outros. Vale lembrar que as duas impressoras também são muito utilizadas para emissão de senhas no atendimento bancário, hospitais, escolas e outros. Estes dois modelos de impressoras possuem várias interfaces de comunicação opcionais. Isso permite que sejam usadas nas mais diversas situações. Antes de detalharmos mais este assunto, veja esses dois trechos de vídeo onde apresentamos essas impressoras. Basicamente aqui nós vamos mostrar o manuseio, a troca de interfaces de comunicação e como é feita a emissão do teste de impressão do equipamento. Bom, aqui você pode ver as interfaces de comunicação disponíveis para a MP4200TH. Note os detalhes de cada uma das placas, em especial a placa de conexão Wi-Fi. Veja que a conexão de todas as interfaces segue o mesmo padrão. Neste exemplo, estamos encaixando a placa Ethernet na impressora. Veja também que na base da impressora temos também a interface USB, que é a conexão default, e também o conector para acionamento de gaveta. Já com a interface Ethernet instalada, vamos ligar a impressora na fonte para a emissão de uma página de testes. Para tirar a página de testes, ligue a impressora com a tecla avanço de papel pressionada durante alguns segundos. Ao soltar a tecla de papel, a impressora emitirá a página de autoteste. No autoteste, algumas configurações da impressora, como qual é a interface de comunicação conectada, qual é o set de comandos e também a versão de firmware, serão impressas. Então, com base nisso, você já pode ter ideia de como essa impressora está configurada e de como ela vai trabalhar dessa forma que ela foi configurada. Como já foi apresentado na MP4200TH, nós vamos começar o vídeo mostrando as interfaces de comunicação também da MP2500. A diferença entre esses dois modelos é que a MP2500 não possui interface Wi-Fi disponível para comunicação. Em contrapartida, ela possui a conexão paralela. O processo de adição ou troca de interfaces de comunicação também é bem simples. Basta conectar a interface na parte traseira da impressora e posteriormente fixá-la com os parafusos. Como a MP4200TH, a MP2500 também possui conexão nativa USB. Ao lado do conector USB, você também pode ver a conexão para gaveta, que segue o mesmo padrão de conector da 4200 e dos outros modelos de impressoras Bematec, tanto fiscais quanto não fiscais. A emissão do autoteste dessa impressora também é bem simples. Você só precisa ligar ela com a tecla de papel pressionada por alguns segundos. A página de testes, da mesma forma que na 4200, é impressa automaticamente e vai mostrar as principais configurações da impressora. Nós vamos não nos aprofundar nesses dois vídeos, esses dois trechos de vídeo, porque é um processo muito simples, né? A troca de interface ela pode ser feita até mesmo pelo cliente sem qualquer dificuldade. Falando nas interfaces de comunicação, é muito importante que você também conheça em detalhes quais são as opções que essas duas impressoras fornecem. A Bematec se preocupou em cobrir com essas duas impressoras todas as necessidades de nossos clientes no que diz respeito a interfaces de comunicação. É fato que antes da aquisição de uma impressora, é muito importante analisar o ambiente e as necessidades do cliente. Por isso, além da interface padrão de comunicação USB, nós disponibilizamos também as opções de comunicação serial, Ethernet e Wi-Fi para MP4200 e para MP2500 as interfaces Ethernet, serial e paralela.
É muito comum em estabelecimentos como restaurantes que um pedido de prato ou mesmo de uma bebida seja impresso direto na cozinha ou no bar. Em muitos casos, devido à distância do computador, esse tipo de processo exigia o uso de cabos seriais ou mesmo paralelo, conectados diretamente no computador onde os pedidos eram emitidos. Nesses casos, a perda de dados é praticamente inevitável, uma vez que trabalha com esse tipo de conexão, maior é a chance de perda de comunicação. E isso, na realidade, é sanado com a entrada das interfaces Ethernet e Wi-Fi, porque nesse caso basta você configurar a impressora na rede do estabelecimento e todo o acesso da aplicação e o envio de comandos é feito diretamente para o IP que está configurado na impressora. Isso é convertido em mais agilidade no recebimento e no preparo dos pedidos para facilitar a vida do cliente, para facilitar a operação dele no atendimento aos clientes finais do estabelecimento. Outro ponto muito importante que a gente não pode deixar de citar é que, com essa grande variedade de conexões disponíveis, nós também temos que oferecer o devido suporte à instalação e à integração da impressora na sua aplicação. Dessa forma, nós disponibilizamos várias ferramentas de integração, desde drive de instalação da impressora no Windows, drives de virtualização de portas, e até mesmo a própria MP2032 DLL e também o OCX, que são para integração em aplicação e também em ambientes web. Nós vamos detalhar um pouco cada uma dessas ferramentas. Primeiro vamos falar do Virtual Serial Driver. Nessa apresentação nós não vamos mostrar a instalação dele, mas nós temos esse processo de instalação já descrito nos nossos tutoriais, nos flash chips que estão disponíveis no portal. O Virtual Serial Driver é um aplicativo que instala somente os drives básicos de comunicação com a impressora. Normalmente é utilizado quando a aplicação trabalha com a escrita de comandos diretamente na porta, que a gente chama de protocolo direto. Esse drive ele vai virtualizar a porta USB, que é a conexão nativa da impressora, para uma porta serial. Então ele vai possibilitar que você envie comandos, escreva comandos direto numa porta COM3, COM4, por exemplo. O próximo drive que nós vamos falar é o Drive Spooler. Esse, com certeza já é muito conhecido por vários dos nossos parceiros, vários dos nossos clientes também. Ele é utilizado quando a aplicação vai trabalhar com envio de impressões diretamente pelo spool do Windows. O que ele vai fazer? Ele vai instalar uma impressora, no caso uma MP4200 ou uma MP2500, diretamente naquela pasta de impressoras do painel de controle do Windows. Então a partir daí você pode mandar textos pelo Word, pelo bloco de notas e também por comandos de impressão dentro da aplicação, como o print do VB e o write-ln usado no Delphi. O nosso próximo drive, na realidade não é um drive, é uma biblioteca, é a MP2032. Ela reúne um conjunto de funções que vai integrar toda a aplicação do cliente com a impressora. Normalmente o que é feito é que essas funções da DLL são declaradas, são carregadas na aplicação e a partir delas é possível enviar texto simples, texto formatado, impressão de código de barras, impressão de imagens, bitmap e alguns comandos específicos como acionar gaveta, corte de papel, entre outros. Nós vamos ver um pouquinho mais da DLL no momento que a gente for analisar o código do exemplo que nós desenvolvemos para esse webcast. Outra ferramenta muito importante de uso é o software de usuário da impressora. Na verdade não é um drive, ele não vai se enquadrar como um drive, mas sim como um aplicativo que vai permitir testar e configurar as duas impressoras, tanto a MP4200 como a MP2500. Vale lembrar que o mesmo software também é usado para o modelo MP4000TH. Ao instalar o software do usuário, nós vamos ter acesso à verificação de todas as configurações da impressora. Dentro dessas configurações, o formato de papel, o set de comandos que é o ESC-BEMA ou ESC-POS. Dentro dele nós podemos citar também a possibilidade de atualização do firmware da impressora, a inserção de imagens em memória e também as funcionalidades básicas de teste, como impressão de texto simples e formatado, acionamento de gaveta e impressão de códigos de barras. É muito importante lembrar, frisar nesse caso, que é pelo software do usuário que nós vamos configurar a impressora tanto para conexão Ethernet quanto conexão Wi-Fi. Então é muito importante que ele seja utilizado e que o desenvolvedor conheça bem o software para poder trabalhar no cliente de modo mais rápido. Todos esses drives e aplicativos eles estão disponíveis no nosso portal. Nesse slide aqui você pode ver a tela principal do portal e pode acessar ele nesse endereço que nós estamos disponibilizando aqui. Bom, o tema desse nosso webcast é a apresentação da impressora e também a apresentação do processo de desenvolvimento. Antes de mais nada, antes de a gente iniciar qualquer questão de desenvolvimento, de mostrar como é que é o uso da DLL dentro de um ambiente de programação, é importante que a impressora seja instalada adequadamente na máquina. Nesse caso, tanto a instalação é importante quanto o teste de comunicação também. Como nós vamos trabalhar com a DLL, com o MP2032, nós vamos fazer a instalação da impressora usando duas ferramentas. Primeiro o Drive Spooler, que vai criar e instalar todos os drives de conexão da impressora, e depois nós vamos instalar o software de usuário,
que é onde nós vamos fazer configurações da impressora e nós vamos também abordar a parte de teste de comunicação. Vale lembrar que devido à extensão de tempo que a gente pode levar nesse webcast, nós não vamos mostrar em detalhes todas as opções de configuração e de uso do software do usuário, né? Dentro dos nossos flash tips nós temos um tutorial que também explica em detalhe, tem um vídeo mostrando como é que é o passo a passo de uso desse software. Nós vamos primeiro mostrar a instalação do Drive Spooler, que vai criar a impressora no Windows. Você pode ver que o processo de instalação do Spooler é bem rápido. Então, nós vamos carregar e selecionar qual que é o idioma. Essa próxima tela, clicando em avançar, a inicialização do drive já começa a ocorrer e aqui a gente vai definir qual que é o modelo da impressora que está conectada. No nosso caso, nós vamos instalar aqui MP4200. Essa próxima tela, a gente vai definir qual que é a porta que ela está conectada. No nosso caso, a gente vai testar a conexão USB. Clicando ali em adicionar porta, nesse momento nós vamos criar com virtual, que é onde a gente vai comunicar com a impressora. Nesse caso aqui, a porta criada foi a COM8. Então, se você quiser trabalhar com envio de comandos, internamente toda a impressão que foi enviada, mesmo que você defina como USB, vai ser enviada para essa porta COM8. Dando um OK nessa mensagem, clicando em instalar impressora, o executável do Drive Spooler vai instalar todos os drives de comunicação para que você possa utilizar a mini printer, né? Uma vez que esses drives estão instalados, o software vai pedir para que você emita uma página de teste para realmente garantir que a impressora está instalada e que está tendo comunicação com o micro. Clicando em OK, você vai finalizar o assistente e se você quiser também testar a impressão de página de teste pelo próprio Windows, é só acessar a pasta impressoras lá pelo painel de controle. Com o Drive de Spooler já instalado, nós vamos passar para o software do usuário, né? O processo de instalação do software do usuário é mais simples que o Spooler. Nele você não vai precisar definir qual que é a porta em que a impressora está conectada. Então, selecionar o idioma e clicando em avançar, ele vai mostrar quais são as pastas onde o software vai ser instalado. Aqui a gente clica para ele criar um ícone da área de trabalho do Windows, mas isso é escolha de quem vai utilizar o aplicativo. Ele vai pedir que a impressora seja conectada e vai fazer a validação ou instalação dos drives. No nosso caso, como já estão instalados, ele só vai validar se a instalação está ok. Já estão instalados, o processo é um pouco mais rápido. Então, com o drive instalado, é só você clicar em concluir. Você, abrindo o aplicativo do software do usuário, você vai definir qual que é a porta onde ele está conectado. Vai poder acessar os testes de impressão, tanto de texto quanto de imagem, código de barras. E também tem a aba comandos adicionais, que é onde você vai fazer a configuração de tamanho de papel, buzzer da impressora e o set de comandos. Bom, agora que nós já apresentamos toda a parte de operação, você já conhece um pouco mais sobre cada uma das ferramentas, nós vamos mostrar como é que é a parte de desenvolvimento. Para não estender muito o vídeo, não estender muito essa apresentação, o que nós fizemos? Nós criamos um exemplo em C Sharp, a gente está usando aqui a versão 2010 do Visual Studio. Dentro desse exemplo nós fizemos a chamada da maioria das funções de DLL, da MP2032 nesse caso. Então a primeira coisa que nós vamos ver dentro desse exemplo é esse formulário inicial aqui, que nós criamos para fazer a configuração tanto do modelo de impressora quanto da porta. É legal que antes de você iniciar a comunicação, antes de efetivamente executar a função inicia porta, configurar o modelo da impressora também. O que que isso quer dizer? Quando você faz a configuração do modelo de impressora, você está atribuindo a DLL, indicando a DLL qual que é a impressora conectada, e ela vai tratar corretamente o modo como cada função é executada. Então, nesse caso, nós carregamos aqui a primeira imagem de configuração, né? Você pode ver que aqui a gente faz um load do formulário e carrega todas as combos com todos os modelos de impressora. Logo abaixo você pode ver que também é feito o mesmo processo para as interfaces de comunicação, para as portas. No nosso caso, nós vamos usar para conexão a porta LPT3. Então, a professora vai estar conectada direto na porta LPT. Né? Basicamente, a função de configurar o modelo da impressora, nós criamos uma rotina de validação. Então, dependendo do modelo da impressora, né, como nós vamos alimentar e carregar a rotina. Né? Cada modelo de impressora ele é atribuído com um número inteiro. Então, de acordo com o modelo aqui, nós definimos qual que é o número atribuído para a DLL para que ela configure qual que é a impressora conectada. Assim que o modelo da impressora ele é configurado, a gente ativa o campo para poder configurar também a porta de comunicação. Antes de falar
Antes de seguir com essa apresentação, é importante lembrar que todas as funções da DLL estão declaradas numa classe à parte. Então a gente criou aqui MP2032, uma classe que tem todas as funções implementadas. Então todas as chamadas de função vão ser feitas a partir dessa classe no nosso formulário principal. Bom, agora falando efetivamente da configuração de porta, nós vamos seguir praticamente a mesma regra usada para configurar o modelo de impressora. A diferença é que no caso da conexão Ethernet ou Wi-Fi para 4200 nós vamos passar uma string com o IP da impressora. As outras configurações são bem básicas, né? Se a impressora estiver conectada na porta LPT1, LPT2, é esse valor que a função inicia a porta vai receber dentro de uma variável de texto também. Dentro desse processo aqui, nós fizemos uma validação simples para realmente saber se a impressora, se houve conexão com a impressora ou não. Então, se a gente tiver um retorno zero na função, indicando que a DLL não conseguiu abrir por comunicação com a impressora, nós vamos ter essa mensagem de retorno. E, obviamente, se a gente tiver um retorno 1, que é o retorno OK, que a impressora conseguiu, que a DLL conseguiu se conectar com a impressora, nós vamos ter essa mensagem de retorno de comando OK, né, impressora conectada. Fazendo isso, nós vamos já partir para o nosso formulário principal. Dentro do formulário principal, você pode ver que é bem simples o layout, nós não se preocupamos mais na questão de colocar as funções básicas da impressora. Você pode fazer a impressão de texto simples ou texto formatado. Então, clicando nessa opção, um desses dois botões, é o tipo de texto que nós vamos carregar dentro da Combo Box. Coisa bem simples, né? Dentro do botão imprimir, foi onde nós executamos, definimos qual que é o comando que vai ser executado. Então ali é bem simples, a gente vai chamar a função bmatec.tx e passar como texto, como conteúdo a ser impresso, ou uma variável string ou diretamente o campo texto, que é o caso que nós estamos seguindo aqui, né? A próxima opção que nós vamos ver é o comando formata.tx. Por ele, nós temos um pouco mais de opções de formatação para o tipo de texto que nós vamos imprimir. Uma vantagem grande para a impressora térmica, porque aqui a gente pode fazer impressão de tipo de letra, na questão de negrito, itálico, sublinhado. Então, no momento que a gente executar a função, nós vamos passar todos esses parâmetros, são parâmetros do tipo inteiro, então nós vamos passar o texto assim impresso e passar qual a parametrização do comando que vai ser usado para isso. Então, por exemplo, aqui você pode ver que a gente está só marcando quais são as opções, nesse caso aqui a gente está falando do enfatizado, e aí a chamada da função é a formata tx com os parâmetros que nós vamos utilizar. Aqui dentro a gente também colocou a opção do comando de corte de papel usando a função aciona guilhotina. Muito simples também, a gente vai passar o parâmetro inteiro, que é o 1 para o corte total, e o parâmetro inteiro 0, que é para o corte parcial do papel, né? Vai ficar com aquele picote bem no meio da bobina e não será feito o corte total. Nessa aba aqui nós temos as opções de impressão para comandos de código de barra. Aqui a gente também tem as duas opções para impressão de bitmap. E nessa aba a gente tem alguns comandos que podem ser enviados em modo direto, como se fosse um envio para protocolo direto da impressora. Então, o processo aqui a gente não quis adicionar muitos comandos, então nós temos a alimentação das variáveis com comando, por exemplo, de gaveta. Nesse caso, o comando é o 118 e o 140, ele é enviado dentro dessas variáveis usando a função comando tx. A gente também tem a opção para você enviar o comando de corte, que é o comando 109 ou o comando 119, dependendo do tipo de corte que vai ser adotado. Os comandos de salto de linha. Voltando para a aba de impressão de bitmap, nós temos duas opções, temos duas funções para impressão de bitmap na impressora. A primeira é a função imprime bitmap, onde a gente vai fazer impressão simples, sem que seja possível alterar tamanho de imagem. E depois nós temos também a função imprime bitmap especial. Através dela nós podemos mudar tanto o ângulo quanto a escala, o tamanho de impressão dessa imagem. É importante lembrar que essas funções só vão aceitar imagens do tipo bitmap, só da extensão BMP. E que é algo importante também que você tem que tomar cuidado em relação ao tipo de imagem que é impresso, porque como a impressora trabalha com reação térmica,
ela não tem tanto detalhe na impressão de imagem. Então o ideal é que a gente sempre trabalhe com imagens com tons de cinza, né? Nessa última aba, nós vamos falar da impressão dos códigos de barras. Sempre antes de imprimir um código de barra, nós temos que se atentar à configuração dele. Por isso que aqui nós temos duas funções. Primeiro, a configura código de barras, que é onde nós vamos dizer largura e altura da barra. Nós vamos indicar para a impressora se ela vai imprimir ou não vai imprimir o código numérico junto com o código de barras impresso. Aqui também nós podemos falar da configuração do tipo de fonte que será impresso. Uma parametrização da função é bem simples, a gente fala de variáveis inteiras aí, onde vão receber os dados para a configuração do código de barras. É importante lembrar também que cada tipo de código de barras tem uma configuração diferente, e é algo que tem que ser verificado e testado junto com o cliente também. A impressão do código de barras é um processo um pouco mais simples, porque você só vai alimentar o conteúdo a ser impresso. Então, ali a gente criou uma caixa de texto e marcamos aí com radio buttons todas as opções de códigos de barra possíveis de serem impressos na impressora. Então, a gente tem EAN13, tem código PDF, EAN8, Interleave 25, tem vários tipos de código de barras que são aceitos pela impressora. Agora nós vamos executar o nosso exemplo. Então, a gente está usando aqui o modelo 2500 para o teste e vamos conectá-la pela porta LPT3. Pode ver que a mensagem tem retorno de impressora conectada e aqui a gente vai fazer a impressão de texto simples e também a impressão de um texto de caractere especial. Vale lembrar que esse exemplo está disponível na nossa área de downloads, no portal partners.bmatec.com.br. Aqui a gente está imprimindo vários tipos de códigos de barra diferentes, até o código PDF 417, que é um código 2D, né? Aqui nós temos a opção de impressão de imagem, então primeiro eu vou mandar imprimir uma imagem simples, com extensão bitmap, mas sem nenhum tipo de formatação. A única opção que nós temos nessa função é indicar o modo como ela vai ser impressa. Ela vai ser impressa como retrato ou paisagem. Em alguns casos, se a imagem for um pouco grande, um tamanho grande de imagem, a impressora vai demorar um pouquinho para executar o comando, porque ela vai bufferizar a imagem e fazer o cálculo de impressão por tamanho da bobina. Então, se você tiver uma imagem muito grande, muito provavelmente ela vai sair cortada se ela ultrapassar o tamanho de impressão da linha de bobina, aí, que em caracteres são 48, né? Vou fazer um teste também com a função de imprimir bitmap especial. Aqui nós vamos mudar a escala para diminuir essa imagem, porque ela foi impressa com tamanho grande. Vamos diminuir, usar 40% do tamanho original. Nós vamos mudar o ângulo dela para 90 graus. Mandando imprimir a imagem, a impressora vai fazer os cálculos de redução e também cálculo de ângulo e vai fazer a impressão do modo que foi pedido via função. Aqui nessas opções de comandos adicionais nós podemos fazer o corte total, avanço e o salto de linha, como a gente já explicou aí na parte do código. Basicamente a DLL funciona dessa forma. Não há muito segredo em utilizar essas funções, de ver que a maioria dos casos nós enviamos parâmetros simples de string ou variáveis inteiras, né? Com isso a gente conclui o conteúdo apresentado em relação a desenvolvimento nesse webcast. É muito importante que você entenda que esse exemplo não é uma ferramenta já pronta para ser usada em um cliente. Aqui a gente só mostrou a funcionalidade de cada uma das rotinas da DLL, para que fique um pouco mais claro o uso dessas funções. Então, ali você vai ter a opção também para conectar a impressora via Ethernet. Você pode, se a impressora já estiver conectada na tua rede, só informar qual é o IP da impressora e mandar conectar. Ele vai funcionar da mesma forma que a gente está usando aqui na conexão paralela, né? Bom, com isso nós concluímos o nosso webcast sobre as mini impressoras. Eu espero que essa seja uma ferramenta que ajude a você, desenvolvedor, tirar um pouco das dúvidas que você tem em relação ao uso da DLL e também a quais ferramentas de integração podem ser usadas para trabalhar com esse tipo de impressora. Né? Além dessas ferramentas que nós demonstramos aí, a gente tem também a OCX, a MP2032 OCX, que você vai usar em conjunto com a DLL MP2032, mas já voltada para ambiente web. Então, da mesma forma que você usa as funções aí dentro do Visual Studio, você vai poder usar elas em HTML ou PHP, por exemplo. Para qualquer dúvida, nós da Bematek estamos disponíveis. Esses aqui são os nossos contatos e eu aguardo vocês no nosso próximo webcast. Muito obrigado.